Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu ver aqui se assim fica melhor. Pronto. Não. Assim, pronto. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a essa live. Para o quadro, na verdade, sejam bem-vindos para o quadro Segundo o Tarô sobre a morte de MC da Leste. Nesse quadro, tá, pessoal? Eu não vou poder abordar certos tipos de coisas mais aprofundadas devido. É que eu estou compartilhando aqui, por isso que eu estou falando assim. Devido à alta periculosidade dos envolvidos, né? A gente está entrando aí em um assunto bem delicado, que envolve pessoas perigosas, né? Então, devido a isso, eu vou abordar as principais coisas assim que eu posso estar falando nessa live sem eu correr risco, né, de vida, coisa desse tipo aí, né? Igual eu ia fazendo sobre a live do MC Kevin, mas como começou a sair um bocado de coisa aí, preferi trocar pela live do MC da Leste. Então, deixa eu só ajeitar aqui. Acabei de compartilhar. Nessa live, pessoal, deixa eu só pegar aqui o. Tá aqui. Tá aqui o caderno. Tá aqui a caneta. Então, nessa live, nesse quadro aí hoje que a gente vai fazer, a gente vai fazer uma investigação, né? Como eu falei, vai ser uma investigação que eu vou, até onde eu puder falar, eu vou falar, né? E se eu ver que eu posso, eu falo. Se eu ver que não posso, eu vou deixar em aberto para ver, para assim vocês pensarem o que quiserem, tá bom? Porque se eu afirmo aqui que seja tal pessoa isso e aquilo, o problema não é nem como é que se fala? Eu apontar os envolvidos, ou coisa desse tipo. Apontar os envolvidos. O problema, na verdade, não é termo de eu levar processo por coisa desse tipo aí, a gente está falando desse assunto. Mas sim porque envolve pessoas de alta periculosidade. E eu estou fazendo, mostrando meu rosto, né? Então, é algo que eu não posso tá me arriscando muito, tá? Então, eu vou ver aqui os tipos de perguntas que eu vou poder colocar aqui no tarô. Primeira pergunta primeiro a gente vai procurar desvendar um pouco ele, da vida pessoal dele. Tá? Muitas pessoas conhecem ele sobre mais de palco, de música, tá? E todo mundo dava valor, aí quem não conhece acaba dando valor também pela música que ele fazia, né? Mas não é todo mundo que conhece a pessoa que ele era em casa, com a família. Se eu não me engano, parece que ele tinha uma namorada na época, eu não me lembro muito bem. Mas a primeira pergunta vai ser referente entre ele e a família. O porquê dessa pergunta? Porque pode ser que tenha algo de importante na família dele sobre esse ocorrido, né? Então, eu vou colocar aqui como ele era visto pela família. A segunda pergunta
vai ser como ele era visto pelos amigos. Ou seja, as cartas vai falar aprofundadamente mais referente aos amigos dele, né? Que é a mesma coisa do que talvez os amigos tinham malícia, coisa desse tipo, né? Então pode ser inveja, pode ter várias e várias coisas aí envolvida referente aos amigos dele, entendeu? Então por isso que a segunda pergunta vai ser como da Leste ele era visto pelos amigos dele, né? Sejam todos bem-vindos, tá? Eu estou aqui anotando aqui, mas eu desejo vocês aí que vocês sejam muito bem-vindos, tá bom? Vamos lá. Deixa eu ver. Terceira pergunta vai ser referente ao pessoal do trabalho dele, tá? Como ele era visto sobre os parceiros de trabalho dele, né? Os parceiros é na área profissional dele. Se ele era o cara, ali vai estar apontando tudo. Se ele era invejado, se muita gente gostava ou não gostava, ou coisa desse tipo, tá? Porque isso daí pode estar sendo o pessoal do trabalho dele que possa estar envolvido nesse crime, tá bom? Vamos ver. Pelos amigos de trabalho. Como ele era visto pelos amigos de trabalho. Esses amigos, a intenção dessa pergunta, como eu falei, né? É o pessoal que trabalhava com ele, né? Deixa eu ver aqui. Família, amigos, é, profissionais do trabalho. Amigos profissionais do trabalho. Vamos lá. A quarta pergunta, vamos ver aqui. Por qual razão, qual seria a razão do MC da Leste, qual é a razão do MC da Leste ter sido morto, ter sido assassinado, né? Vamos ver aqui. Por qual razão MC da Leste foi... Eu não sei se essa palavra assassinato dá algum problema. Vamos ver. Partiu, vamos dizer assim, partiu para além, né? Acho que é melhor, né? Assim não corre o risco de tomar um strike ou coisa desse tipo, né? Ter a conta bloqueada. Eu acho que, não sei se a palavra assassinato, eu falasse assim, poderia dar algum problema, então vou botar assim, por qual razão o MC da Leste foi pro além? Por qual razão por qual razão MC da Leste, por qual razão interromperam a vida do MC da Leste? Eu posso perguntar assim, fica melhor. Por qual razão
a vida de MC da Leste. E a quarta, última pergunta vai ser se esse crime vai ser solucionado ou não. Aqui. Crime que cometerão contra da Leste. Cometeu. Será. Como é que fala? O crime que cometeram contra o MC da Leste vai ser. Como é que fala? Me deu um branco. Deixa eu ver aqui. O crime que cometeram. É porque assim, quando a gente vai para fazer as perguntas ao tarô, a gente tem que fazer de uma forma que o tarô entenda. Aí do jeito que você explica, fala de uma forma assim que ele entenda o sentido, aí ele vai e responde certo e eu falo certo. Se eu pergunto errado, ele responde errado e eu passo a mensagem errada. Se o crime que cometeram contra o da Leste, o MC da Leste, vai ser desvendado ou não? Pronto. Pessoal, eu gostaria que vocês aí pudessem dar um coraçãozinho aí, dar alguns coração, sabe? Dar um likezinho aí, para assim o meu trabalho ir para mais pessoas, tá entendendo? Compartilhe, chama aquele pessoal que você vê que acha que vai ser interessante e tal, que gosta desse tipo de assunto. Então, vamos lá, dá um coraçãozinho aí para ajudar a levantar mais essa live, ouvir mais pessoas, né? E para assim o pessoal conhecer mais a verdade do que o tarô pode fazer, além de só falar de vida amorosa, né? Então, eu vou começar agora. Vamos ver aqui. Eu estou na dúvida de qual tarô usar. Se eu uso o Rainha Nefertari, se eu uso o tarô dos horrores, se eu uso o egípcio, se eu uso o Macela, ou se eu uso o primeiro de todos, o baralho convencional. Eu vou hoje, tá? Eu vou no de Marcela, tá bom? Eu vou no tarô de Marcelo. Marcela, Nefertari. Não, pronto. Nefertari. Vou usar o da Rainha Nefertari. Lá. Vamos agora investigar sobre como ele era visto pela família dele. Vamos ver se tem alguma coisa aí a qual chama a atenção aí, né? Vamos ver. Como o cantor MC da Leste, ele era visto pela família dele. Primeira carta, o diabo. O diabo. Vamos lá.
Mas não quer dizer que ela era do capeta, não, entendeu? Isso aqui eu vou falar o significado. Segunda carta, 4 de copas. Terceira carta, a temperança. O bloqueio dele com a família. Pajem de paus. A motivação da família estar com ele, né, ser presente e tal. Motivação é 5 de paus. E o conselho geral dessa pergunta é 6 de copas. Vamos ver. O que eu vou falar agora, pessoal, é sobre como ele era visto pelos familiares. Isso envolve, eu não sei se ele tem irmãos, mas envolve aquelas pessoas que ele considera que ele considera como família. Pai, mãe, eu não sei se a mãe dele é viva, eu não sei, eu sempre ouvi mais o pai dele, né? Primos, aqueles parentes que eram próximos a ele, são pessoas que são, assim, têm esse laço com ele. Pode estar sendo relacionado também àqueles familiares que ele considera como irmão, tá? Que aqueles amigos que ele considera como irmãos, que acabou entrando na família, tal, aqueles irmãos de criação, de consideração, esses aí envolve todos eles, tá? Tanto de sangue quanto aqueles que é de consideração, que para ele era irmão, ou é primo, ou é pai, ou é mãe, entendeu? Envolve todos eles, certo? Deixa eu ver aqui como ele era visto. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vocês lembram, né, pessoal, que a gente viu aqui o diabo, né? 4 de copas e a temperança, né? Pelo que eu vejo aqui na carta o diabo, ele era uma coisa que todo mundo já sabia, né? Problemas com vícios, tá entendendo? Ou seja, ele era visto pela família como uma pessoa que eu vou falar nas 3, tá bom? Essa, a 4 de copas e a temperança. Ele era visto pela família como uma pessoa que o quê? Que ele usava as coisas dele, né? Tinha os vícios dele, que isso aí todo mundo já sabe. Outra coisa também, pelo que eu vi na carta o diabo, que ele era uma pessoa materialista. Ele gostava de, tipo assim, de querer ter aquilo, tá entendendo? Que ele sonhava em ter, tipo de bens materiais, de coisas de materiais. Ele era muito assim, ligado a essas coisas. E que ele tinha essa certa como é que fala? Aquela pessoa que simplesmente, como é que fala? Materialista, né, que é ligado a bens materiais, coisas desse tipo, a padrões viciosos,
E mas com a carta temperança, ele, tipo assim, ele tinha esse vício, ele tinha essas coisas de bens materiais, de materialismo, mas ele tinha com a temperança mostra que ele era uma pessoa que tinha um controle, entendeu? Tipo, ele fazia as coisas dele, tal, né? Eu posso fazer muito gesto, né, e tal, assim, aí... Então, não sei se tinha outras coisas, mas envolve os vícios dele, né? E, porém, ele sabia separar mais as coisas entre as coisas dele, né? As coisas que ele queria ter, com aquilo que ele era com a família dele, tá entendendo? Ele tinha esse autocontrole, entendeu? Ele era visto de uma forma assim, tipo assim, a família sabe, ele, tipo assim, ele fuma, ele bebe, isso aqui e tal, mas com a gente aqui ele era um cara de bem, ele tratava a gente bem, nota 10, isso, aquilo e tal, tá entendendo? Eu sei que ele curtia e tal, mas não oferece nenhum risco à minha pessoa, ele vem na minha casa, fica lá comigo, isso, aquilo, e aí, então, ou seja, a convivência vai fazendo isso, né? Ou seja, ele não era uma pessoa tão difícil assim de lidar na convivência entre ele e a família dele, tá? Pela carta, deixa eu ver aqui, página de paus. Na carta página de pau, você pode notar aqui que em termos de bloqueio, essa carta aqui, ela fala que ele era, tipo assim, o que bloqueava ele da família assim, por ela não ter sido assim da maior ainda, é porque ele não tinha tanto tempo para se dedicar. Porque, pelo que eu vejo aqui, sempre mostra como bloqueio aqui, que sempre vem uma nova mensagem, que sempre era algo assim, ei, e aí, a gente tem que sair para resolver isso aqui, não sei o que, tal, tal, tal. Ele tinha que sair para resolver as coisas do trabalho dele, fazer agendamentos, ou seja, o lado profissional dele acabava sendo um bloqueio da união dele com a família dele, sabe? Então isso aí se tornava esse bloqueio, né? O lado profissional dele, as atitudes que ele tinha que ter para resolver a vida dele. Tinha vezes que tinha que fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, ficava com a agenda cheia, e aí ele não conseguia ter tanta, mais assim, ligação mesmo, uma ligação maior, igual uma pessoa que trabalha, tem uns períodos de horário de trabalho normais, né? Que é desses trabalhadores, assim que eu falo, como nós, tá entendendo? Então, que tem horário para começar e horário para terminar. Ele não. Ele começava, mas não sabia que hora ia terminar. Ele tinha, porque era sempre vindo algo, alguma mensagem, avisos, coisas desse tipo, para ele sempre ir atrás de resolver as coisas dele, do trabalho dele. Então, quando não era o pessoal do trabalho, era ele divulgando o trabalho, era ele cantando, fazendo as coisas que ele adorava fazer profissionalmente, tá entendendo? Deixa eu ver aqui agora, pela motivação do elo dele com a família. O que fazia ele ficar mais perto da família dele era quando sempre acontecia, você pode notar aqui, é o 5 de paus, tá?
A carta 5 de paus aqui, ela mostra que a motivação dele para, tipo assim, para ele estar perto da família, coisa desse tipo, era as dificuldades, eram os problemas familiares que tinham na família. Então, devido a isso, o da Leste, ele por estar trabalhando, por ele ter esse negócio assim, ganhar bem na época, ele via as dificuldades, então ele gostava de enfrentar tipo assim, de estar assim com a família, né? E enfrentar os problemas que a família tinha. Então, ele via isso como motivação para poder estar perto da família, entendeu? Porque ele tinha condições de ajudar, de fazer alguma coisa por eles, tá entendendo? Ele simplesmente competia dessa forma contra as dificuldades da vida dele, tá? E o conselho geral sobre ele e a família dele, deixa eu ver aqui. É a carta 6 de copas. A carta 6 de copas mostra que da Leste, no conselho geral, entre ele e a família dele, era um negócio de inocência, ou seja, da Leste, ele mesmo tendo essas curtição, mesmo as coisas tudo, ele era visto como uma criança, aquela eterna criança que gosta de aprontar, que gosta de estar perto da família, gosta de estar entre os amigos, coisa desse tipo. Então ele era visto mais pelos familiares dele como aquele filho querido, aquele filho que era amado por eles. Então é por isso que até hoje o pai dele, né, os familiares dele, buscam que a justiça seja feita por conta disso, que ele simplesmente ele era querido pelos familiares dele, tá bom? Então, resumindo aqui sobre a questão da família, da Leste, ele era uma pessoa bem vista pela família dele, entendeu? Aqui não mostra nenhum problema que ele teve relacionado assim com a família referente à partida dele, tá bom? Eu agora vou ver sobre, deixa eu ver aqui, como ele era visto pelos amigos dele, tá? Vamos ver aqui se aqui na família, na base da família dele, dos amigos dele, existem algo que seja bem importante sobre essa situação, tá? Vamos ver aqui. Como o MC da Leste, ele era visto pelos amigos dele. Primeira carta, As de Paus. Segunda carta, Cavaleiro de Copas. Terceira carta, Oito de Espadas. Como bloqueio, a morte. Motivação, 5 de copas. Conselho geral sobre os amigos dele é o imperador.
aqui já tem umas coisas aqui interessantes. Vamos lá. Da Leste, ele era visto pelos amigos dele como uma pessoa de... tá aqui, ó, Ás de Paus, Cavaleiro de Copas, tá bom? E 8 de Espadas. Vamos lá. Da Leste, ele era um cara que ele era visto como um cara de atitudes, tá? Ele tinha muita criatividade com aquilo que ele fazia, tá entendendo? Ele tinha uma certa facilidade de vamos supor assim, quando ele focava naquilo que ele buscava, tipo assim, meu irmão, eu consigo fazer aquilo ali e tal, eu vou fazer e pronto. Ele vai lá e fazia. E ele, tipo assim, e se caso aquilo ali não desse certo, ele já tinha como perceber isso daí. Tá entendendo? Ele era o cara que ele já via aquilo ali. Falou, não, mano, se você fazer isso daí, isso aí vai dar errado, pô. Isso aí não vai dar certo. Mas vamos fazer assim, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar aqui direitinho. Ele ia lá, olhava, tá entendendo? Ó, procura fazer assim, 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 entendeu? E ele tinha atitudes dessa forma. Quando ele não procurava falar, agir dessa forma com os amigos, ele ia lá e tomava a frente sobre a situação. Ele também, pelo que eu vi na carta Cavaleiro de Copas aqui, com a 8 de Espadas, que ele era o cara que sabia como encantar as mulheres, coisa desse tipo. Os amigos dele admiravam isso aí dele, que ele era um cara presença, tá entendendo? Ele chegava e sabia como conduzir as meninas, né, pra ele chavecar, né, pra ele ficar, né? Ele era visto dessa forma, que muitos amigos dele, tipo assim, no linguajar popular, seria assim, ele era visto como um cara pegador, tá entendendo? Ele sabia como gratinar as meninas, chavecar, dar aquela lábia, tá entendendo? Só que ele, pelo que eu vi aqui na carta 8 de Espadas, deixa eu ver aqui, os verdadeiros amigos aqui, eu tô falando. Pela carta aqui, o 8 de Espadas, fala que o que eles não gostavam muito assim era que MC da Leste, ele era um cara que ele não tinha tempo para os amigos direito, sabe? Os verdadeiros amigos dele. Pode ser sim que ele levava para um show, coisa desse tipo, mas devido à fama dele, o trabalho dele, tá entendendo? Ele, tipo assim, não tinha tanta liberdade para poder viver igual eu e você, que é uma pessoa mais simples, que é do anonimato, que é de quê? Da gente, por exemplo, tipo assim, alguém chegasse muito para você e falasse assim, tipo, pronto, chega assim pra mim e fala, ei Logan, bora ali, mano, jogar um fliperama ali e tal, ou então vamos ali na casa de fulano ali, não sei o que, bora lá tomar uma, não sei o que, pá. Tipo assim, ele não tinha tanta liberdade para poder fazer isso devido aos planos que ele buscava na vida dele, entendeu? Então, devido a isso, da Leste, ele, tipo assim, ele causava a impressão de restrição dos amigos em geral, tá entendendo? É claro que da Leste precisava de poder trabalhar, de fazer as coisas dele, só que a fama que ele estava era tão grande que ele simplesmente não conseguia ter tempo assim para conduzir tudo, né? Isso aí que é uma coisa que é totalmente normal para alguém do cotidiano dele, entendeu? Então, por conta disso, da Leste ele era visto como uma pessoa que não dava para dar tanta atenção a todos os amigos dele, tá? Agora, vamos ver aqui como bloqueio. O bloqueio aqui é a carta à morte. O bloqueio dele com os amigos dele, né? Só...
Isso mesmo. A morte, ela fala que da leste, o bloqueio assim, que fazia ele ter um pouco mais assim de impedimento entre os verdadeiros amigos dele. É claro que ele tipo assim, falava tal, mas não era aquela mesma coisa. Não é a mesma coisa do você que são do anonimato. E pega, tá, sempre quando a gente quiser falar com ele, a gente fala, com os amigos, coisas desse tipo. É que da leste, ele simplesmente era uma pessoa que sempre, tipo assim, na hora que ele começava a aceitar estar com aqueles verdadeiros amigos mais próximos dele, era que sempre ele, tipo assim, na hora que ele tava indo lá e tal, e aí galera, não sei o que, aí puf, o telefone toca. A gente tem que fazer um show ali, a gente tem que ensaiar, tem que fazer um negócio ali e tal, tá entendendo? Venha pra cá e tal, a gente vai precisar, porque aí vai ter um show ali não sei aonde, não sei o que e tal, isso e aquilo. E aí, então, o que ele fazia? Ele, ô, pessoal, aí, tal, tá entendendo? Não vai dar pra fazer tanta coisa aí, porque aí tal dia aí, eu vou ter que fazer o show aí, não vai dar pra fazer, pra participar de não sei o que, tá entendendo? Aí qualquer coisa vai no meu show, isso, aquilo, tal, entendeu? O da Leste, ele era um cara que sempre ele fazia os novos começos. Que era o quê? Ele tentava, tipo assim, fazer mais parte da vida dos amigos, igual quando ele vivia no anonimato. Mas, devido ao trabalho dele, ele simplesmente tinha essas mudanças, tá entendendo? No dia a dia dele. Então, por conta disso, ele não conseguia ter aquele elo que ele tanto gostaria de ter referente aos amigos dele, entendeu? Então, esse era o bloqueio maior que ele tinha com os amigos dele, porque sempre aparecia coisa nova para ele fazer, e aí, por conta disso, ele não conseguia dar conta de manter aquele vínculo melhor com os verdadeiros amigos, pois isso era algo que ele gostaria muito de ter dado, tá bom? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu estou vendo aqui na carta 5 de copas. Vamos lá. A motivação dele querer sempre estar melhor assim com os amigos dele é porque ele sente que perdeu algo da vida dele. Tá entendendo? Teve algumas decepções que ele acabou causando entre os amigos, coisas desse tipo. E aí, devido ele ter conseguido chegar no patamar do mundo do funk que ele chegou, ele, tipo assim, ele gostava de ajudar, tá entendendo? Então, tipo assim, foi uma coisa que, tipo assim, não é que sai daí dando dinheiro, tá entendendo? Ele queria, no caso, ter aquele elo melhor, aquela motivação assim, para ele se sentir mais feliz, entendeu? Ele procurava fazer mais presença com os amigos dele por conta disso. Entendeu? A motivação dele era por causa que ele sentisse certo vazio dentro dele, devido a esse algo que foi tirado dele, entendeu? E então, por conta disso daí, ele procurava sempre, tipo assim, preencher esse vazio com os amigos dele, entendeu? Os amigos, tal. Pelo que eu acredito aqui, talvez seja até algo relacionado a um amor que ele perdeu no passado, coisa desse tipo. E aí então ele consegue se sentir melhor com os amigos dele, tá bom? E o conselho geral aqui é a carta geral aqui é a carta O Imperador. O Imperador aqui, resumindo aqui o geralzão aqui, é que da Leste ele era um cara, tipo, autoritário, tá entendendo? Tipo assim, o jeito que ele buscava querer ter as coisas na vida, tá entendendo? Ele sabia levar a sério
o que, é, o que ele mostrava para ser para os amigos, ou seja, uma pessoa verdadeira entre os amigos dele. Né? Ele era uma pessoa que sempre buscava, tipo assim, ser, eu estou falando de uma forma assim, sem ser envolvido de crime organizado, coisa desse tipo. Tipo assim, ser o de frente para aquela situação. Tipo assim, os amigos dele estavam ali passando por alguma dificuldade, coisas desse tipo assim. Da Leste ele procurava ser aquela pessoa a qual, tipo assim, ele ajudava a combater aquilo que os amigos estivessem precisando e ele estava junto, tá entendendo? Ou seja, ele ia para a guerra junto com os amigos para poder ajudar a eles vencerem também, tá entendendo? Então aqui, pelos amigos dele, ele era uma pessoa bem vista, tá? Era um cara presença e tudo. Ou seja, os amigos dele, ele era bem visto. Vamos lá. Até agora, familiar e amigos, não. Não tem pessoas próximas assim, não. Que ajudaram a... Que tinha, tipo assim, que levante alguma suspeita realmente de fato que eles estão envolvidos nisso daí. Tá bom? Agora a terceira pergunta era como ele era visto pelos companheiros de trabalho. E aí a gente vai ver, né? Porque teve pessoas aí que trabalhavam no mundo do funk e foram apontadas, né? Eu não vou citar nomes nem nada, porque como eu falei desde o início, tá? Tem coisas que eu posso falar e tem coisas que eu não posso falar por ter envolvimento com pessoas, esse crime, essa barbaridade aí que aconteceu com ele, ter envolvimento com pessoas que são envolvidas com alguma coisa de errada por aí, tá? Vamos ver agora como o MC da Leste ele era visto pelos companheiros de trabalho. Como o MC da Leste ele era visto pelos amigos de trabalho. Vamos ver. Primeira carta é As de Copas. 10 de espadas. E o Papa. O bloqueio, o que bloqueava ele entre os companheiros de trabalho. Rainha de espadas. Motivação dele estar perto desses amigos de trabalho. Cavaleiro de Ouros. E conselho geral é 7 de Ouros. Vamos ver aqui como o da Leste ele era visto.
MC da Leste, ele era um cara visto como um cara que galanteador, tá? Essas cartas aqui tá falando o As de Copas, 10 de espadas e o Papa, tá? Tá falando que da Leste ele era um cara que ele tinha esse poder, né, de conquistar a mulher, coisa desse tipo. Ele era um cara que chamava atenção. Ele procurava sempre mostrar que ele tinha capacidade de pegar tal mulher, tá entendendo? Se ele perdesse uma mulher, ele, pelo que ele vivia na atualidade, ele sabia que se ele perdesse, ele conseguiria fazer um novo começo na vida amorosa dele. Que é o quê? Chavecando outra, arrumando outra mulher. E isso daí, pelo que eu vejo aqui, no lado 10 de espadas, na carta 10 de espadas com o Hierofante, isso era um incômodo. Daí vocês já estão vendo, né? Isso aí era um incômodo pelos amigos profissionais dele, porque eles viam isso daí como dor de cabeça, porque juntando essas três cartas, pelo que eu vejo, da Leste ele tinha um certo fascínio por uma mulher, por uma pessoa, a qual ele vinha tentando, tipo assim, ter uma certa tentando conquistar essa pessoa, tá entendendo? Não estou falando que ele amava, tá bom? Essa pessoa, coisa desse tipo. Eu vejo que eles tinham um certo admiração com a tal pessoa e essa mulher, ela simplesmente era tipo assim, não era algo que era muito bom para ele. Não era bom para ele, como é que se fala? Para ele se meter tanto. E então isso daí acabava sendo um empecilho naquilo que ele tanto buscava, né? Então, tipo assim, os caras via isso daí como um certo problema na vida profissional dele, sabe? Então, por conta disso, o da Leste, ele era um cara que ele causava uma certa dor de cabeça por esse lado aí, a qual ele buscava fazer, né? Qual ele que era mais questão de mulher, tá entendendo? Que não mostra problemas de drogas ou coisa desse tipo, mas que era relacionado a mulheres, tá? Vamos ver aqui agora a carta bloqueio, motivação, deixa eu ver que bloqueio. É a carta vamos lá. Pela carta Rainha de Espadas, o que bloqueava ele entre esses amigos da profissional aí, do trabalho dele, era que ele era um cara, digamos assim, no ramo do trabalho dele, com o pessoal que trabalhava com ele era um cara muito direto, ele era muito justo, tá entendendo? Tipo assim, aconteceu um tal problema, ele, tipo assim, tem um negócio assim acontecendo no trabalho, e aí por conta disso, ia ter um problema na hora do atraso, do show, coisa desse tipo. Então, ele era mais autoritário, ele já chegava e falava, ó, não quero saber a razão, isso e aquilo, nem nada do tipo. O que eu quero saber é por que que ainda não foi resolvido, entendeu? Falta porque é isso, então pronto, então vai lá e faça. Tá entendendo? Ele era um cara assim, ele cortava as coisas que acontecia de ruim no trabalho dele por conta disso, entendeu? Ele era visto dessa forma, ou seja,
uma pessoa de caráter forte, para assim as coisas dele, no ramo do trabalho dele, para ser ele ser respeitado numa vida profissional dele, entre os amigos dele, da área profissional. Ele via que para ele conseguir o respeito entre os amigos, ele tinha que ser assim, tá entendendo? Pegue bala. O que motivava da Leste a estar com esses amigos dele na Cavaleiro de Ouros, motivava ele estar com esses amigos da área profissional dele, é porque ele sentia uma certa insegurança com algumas coisas que ele buscava fazer no lado profissional dele, na vida profissional dele. Então, devido a isso, ele procurava se aproximar dessas pessoas para ele poder aprender a ser uma pessoa que, digamos assim, ele procurava aprender com aquilo que os outros faziam, tá entendendo? Tipo assim, ele via que fulano errava em tal área, tá entendendo? Que era uma área que ele era de boa. Aí ele passava, não, eu faço assim. Aí a pessoa sabia de ser desenrolado numa coisa que ele não sabia. Então ele ia lá, aprendia, conversava, tá entendendo? Ou seja, a motivação dele com os amigos profissionais era somente de coisas profissionais. Ele não procurava criar bastante ego. É claro, tinha fazer as amizades, fazia, mas ele enxergava mais como lado profissional, apesar de muitos pessoal que trabalhava com ele, isso, aquilo, dividiam palcos, coisas desse tipo, ou seja, pessoa que vive nesse mundo acaba fazendo sucesso com aquelas pessoas que trabalham, tipo assim, tem aquela convivência de balada, de coisas desse tipo, então muitos acabaram conhecendo da Leste bastante, né? Mas a razão da aproximação dele era mais por profissionalismo mesmo, tá bom? Vamos ver aqui o Conselho Geral, aqui, é a carta 7 de Ouros. Tá? Essa carta ela revela que da Leste, ele era visto pelos amigos da área profissional dele, era mais como tipo assim, um negociador. Você pode notar aqui, ó. Ele era um bom negociador. E ele, devido a isso, ele passava um certo respeito e admiração pela pessoa que ele era profissionalmente, né? Entre os amigos, o pessoal que trabalhava com ele, tá entendendo? Ou seja, ele era uma pessoa que eles viam ele como aquele cara que sabia negociar, que sabia, tipo assim, ele era aquela pessoa que conseguiu tudo que os outros queriam ter, entendeu? O respeito, a reputação, o dinheiro e entre mais coisas materiais, né? Bens materiais que ele vivia, que ele tinha até demais, né? E então ele era mais visto no geral dessa forma, tá bom? Vamos agora para a quarta pergunta, né? Essa a gente
aqui é a bomba, hein? Por qual razão interromperam a vida do Emicida Leste? Isso aí. É essa pergunta aqui que a gente vai saber, porque de fato, qual foi a razão de terem matado ele. Pode estar falando essas palavras, não, desculpa. Por ter interrompido a vida dele. Tá, vamos ver aqui. Por qual razão interromperam a vida do cantor Emicida Leste? Primeira pergunta, a primeira carta é o Eremita. Segunda carta, 6 de ouros. Terceira carta, 2 de espadas. Quarta carta, 3 de copas. A carta bloqueio era 3 de copas, tá bom? Motivação, rainha de espadas. E o geral sobre a razão de terem feito isso com ele é 2 de ouros, tá bom? Eu tô vendo aqui. Tá bem de boa para eu falar aqui, né? Tá bem de boa eu poder falar aqui sobre essa situação aí que aconteceu. Deixa eu ver aqui. Isso aqui vai dar para falar legal, viu? Até agora aqui, pelo que eu tô vendo aqui. Se quiserem marcar o pai dele aí, tal, compartilhar para ele, mandar ele dar uma olhada aí, podem fazer, viu? Pode fazer, ou então, depois disso daí eu entro em contato com ele no Instagram dele. Vamos lá. Pela carta, o Eremita. 6 de ouros.
2 de espadas. Da Leste ele soube de um segredo. Ele soube de um segredo a qual é esse mundo do funk. Ele sabia disso, ele não estava concordando totalmente com certas coisas que estavam acontecendo quando, tipo assim, no início, tá entendendo? Ele viu que, tipo assim, no início da carreira dele, ele foi, digamos assim, ele foi indo porque estava gostando disso, aquilo e tal. Porém, ele acabou ficando sabendo de coisas demais a qual ele não deveria. Isso daqui não está envolvendo, pelo que eu estou vendo aqui nas 3 de cima, não está envolvendo mulher, mas sim coisas relacionadas a materiais, a bens materiais. Da Leste, ele... aqui... Da Leste, ele queria ganhar mais dinheiro, queria ganhar muito mais coisas e ter os bens materiais que tanto ele gostaria. Porém, isso daí, com a carta 6 de ouros, com a carta 2 de espadas, mostra que isso daí acabou passando para ele uma certa insegurança, que ele viu que, tipo assim, ele não estava se sentindo bem em faturar tanto dinheiro e coisas desse tipo com a forma qual ele estava ganhando. E isso daí acabou fazendo ele ficar mais isolado desse pessoal. Entendeu? O que ele estava tentando fazer, realmente de fato, era se afastar das pessoas ruins, a qual estavam tentando colocar ele em maus caminhos para ele poder faturar mais dinheiro, ganhar aquilo tudo a qual ele tanto gostaria de ter ganhado. E o que acontece? Devido a isso, ele tipo assim, no começo ele achou bom, tipo assim, pô, legal, mano, agora eu tô conseguindo isso aqui e tal, só que é aquele tipo de coisa. Sabe uma criança que você pega, tipo assim, ele não tem aquele brinquedo, ele se esperneia, quer porque quer aquilo, beleza, você vai lá e dá. Deu a ele brinca, pega, joga fora, pronto. Aí vai falar, mas ele não era essas coisas todas. É a mesma coisa foi com o MC da Leste. O MC da Leste, ele simplesmente, eu não vou poder falar tão aprofundadamente, tá? Tudo, entendeu? Mas o que eu vou falar é que MC da Leste, ele acabou tendo alguns acordos, assim, que ele pensou que ia ter melhorias para ele, porém, devido ao coração dele, ele acabou se arrependendo depois, viu que tipo assim, não estava achando tão legal aquilo tudo, né? Eu não posso falar aqui totalmente tudo, né? Porque como vocês sabem, essas coisas aí são meio perigosas, né? E então, devido a ele saber essas coisas assim, e ele ter se afastado, porque ele queria se afastar, e tipo assim, enfraquecer um pouco assim o ponto de vista dele, para assim aquele pessoal enxergar ele como aquela pessoa assim, rapaz, que é onde vai chegar nessa carta. A carta da dúvida, excitação. Rapaz, esse aí não está sendo muito interessante para a gente não. Ele está do nosso lado, andando com a gente e conseguindo fazer aquilo tudo que a gente tanto gostaria. Então, vamos deixar ele de lado, ele vai cair no anonimato, aí não vai fazer mais sucesso, tal, coisa desse tipo. E aí, por conta disso, a gente, vamos dispensar ele, né? Só que, quando você acaba sabendo demais, ser envolvido em algo que é mais profundo, você
se aprofundando demais, você não tem volta. E esse foi o grande problema do MC da Leste. Ele soube demais e claro que ele gostou, ele faturou dele, porém ele viu que ter tudo aquilo ali que ele tanto gostaria de ter não era algo tão, tipo assim, tão bom ter, né? Porque tem uma coisa que nos motiva a seguir sempre em frente, é a gente não tendo as coisas. Tipo, você luta pra caramba, tal, isso, aquilo e tal, pra poder realizar seus sonhos. Mas se você consegue realizar todos os seus sonhos de uma vez, você perde a graça de viver. Tá entendendo? Aquilo ali tudo não tem mais graça pra você. Então, pelo que eu vi aqui, a parte do arrependimento dele, do arrependimento não, da partida dele, a razão dele foi porque ele simplesmente soube de coisas ali, a qual ele viu que, soube não, né? Ele teve no meio, né? Ele teve no meio dessas coisas e ele resolveu tentar se sair de uma forma mais, tipo assim, ele estava querendo fazer dessa forma, tentando fazer com que o pessoal não tivesse mais interesse por ele e dispensar ele. Porque aí ele se enganou, porque quando você acaba entrando, né, sabendo de tudo aquilo, usufruiu tudo, isso, aquilo, tal, beleza. Agora você não sai mais não. Não sai. E aí acabou resultando nisso. O que eu vou ver aqui como bloqueio, né? Deixa eu ver aqui. Como bloqueio aqui é a carta 3 de copas. A carta 3 de copas, ela fala que o bloqueio da vida dele, né, dele ter continuado, foi porque ele queria fazer parte dessa galera que fatura, tá entendendo? Que ganha bem no mundo do funk. Ou seja, ele ser aquela pessoa que, tipo, ele queria mostrar para elas que ele também, ele é o cara, entendeu? E ele é o bom, tá entendendo? E que ele sabe fazer também dinheiro, entendeu? Como a gente viu no começo, ele era uma pessoa a qual era materialista, coisa desse tipo. Então ele queria porque queria ter. Isso daí acabou motivando ele a querer entrar no mundo do funk, a querer realizar esses sonhos também. E então, o que acabou sendo o bloqueio da vida dele foi esse desejo dele, entendeu? Ele acabou fazendo parte de uns amigos, né? Qual o Três de Copas fala. E esses próprios amigos, esse pessoal, que ajudou ele a não prosseguir com os sonhos dele, né? A continuar na velhice, entendeu? Eu agora vou ver como motivação isso daí foi a carta Rainha de Espadas. A motivação aqui, pelo que eu vejo na carta Rainha de Espadas, é porque a motivação que fez ele chegar a esse pessoal, esses amigos dele, simplesmente o que ele gostaria de ser. Ele, tipo assim, ele era o cara que ele tomava a frente, ele tomava atitude, ele tinha atitudes a qual fazia ele prosseguir com os sonhos deles e tal, com os planos que ele tinha na cabeça. Então, devido a isso, ele não pensou muito bem no lado negativo de poder chegar até esse patamar. E então, por conta disso daí,
que acabou fazendo com que ele chegasse até esse pessoal, entendeu? Ele foi direto, foi justo, soube cortar aqueles de ruim que estavam impedindo ele de poder crescer profissionalmente no mundo da música, no mundo do funk, e aí ele pensava, ou seja, é uma coisa aqui que a gente está vendo, pessoal, é uma situação de um cara novo, que ele não tem tantas experiências da vida. E quando as pessoas não têm tanto amadurecimento, coisa desse tipo, acabam tomando decisões a quais ele não vê as consequências de tudo. E então, por conta disso daí, ele acabou entrando no meio desse pessoal, a qual não são pessoas nada boas, tá bom? E o conselho, o geral aí dessa situação é o conselho geral aqui é a carta 2 de ouros. A carta 2 de ouros mostra que da Leste ele ficou nesse meio, como eu estava falando anteriormente, porque ele achava que, tipo assim, não, eu vou estar no meio desse pessoal, entendeu? Mas aí eu consigo, eu sou ligeiro, eu sou esperto, eu consigo lidar. Então o que acontece? Assim que eu conseguir aquelas coisas materiais, eu consegui organizar aquilo tudo que eu preciso, eu vou, qualquer coisa, se eu vejo que dá para ir, eu vou indo. Se eu vejo que não dá tanto, eu me saio, entendeu? Ou seja, é só para eu conseguir organizar a minha vida e ter aquilo tudo que eu sempre desejei ter. Entendeu agora? Então, assim, a razão disso daí da morte dele foi por conta disso. Ele fez parte de um pessoal, tá? E na qual essas pessoas não eram tão boas assim. Ele, tipo assim, ele fez parte porque ele queria realizar os sonhos dele. Ele queria ter os bens materiais a qual ele sempre sonhou em ter. Assim como todo brasileiro sonha em ter. Então o que acontece? Ele foi, entrou e se arriscou. Ele entrou, achou que ia dar certo, isso, aquilo e tal. E aí, por conta disso, ele deu ouvidos a essas pessoas e que ele achou que ia dar certo, isso, aquilo, tá entendendo? Achou que, não, eu consigo, eu me garanto. Se você entender bem o jeito que eu tô falando, vocês vão saber muito bem o que é que pode ser, entendeu? O que é que pode ser, entendeu? Eu não posso falar muita coisa aqui, mas vocês vão entender, entendeu? É só vocês verem aí notícias, coisas desse tipo aí, que vocês vão entender o que eu tô querendo falar, entendeu? Eu só não posso afirmar. Tá? Então, a razão foi essa. Ele fez parte de um pessoal a qual ele queria se afastar, e aí, por ele ver que não estava concordando muito, e ele ia revelar esse segredo desse pessoal. E então, o pessoal viu, tá entendendo? E simplesmente viu que ele não poderia prolongar muito com isso, porque ele estava espalhando essas coisas aí, começando a querer espalhar para pessoas que não poderiam saber. E então resultou nessa morte aí. Esse desencarne aí. Agora é a pergunta que não quer calar, né? Vamos para a última pergunta, que já estamos com 1h e pouco de live. Vamos lá. Essa é a última pergunta. 1h e 15 minutos. Vamos lá. O crime que cometeram contra o MC da Leste. Peraí, vamos ver aqui. Os criminosos que cometeram esse crime contra o MC da Leste, vão ser punidos ou não? Essa aí. Primeira carta, Cavaleiro de Copas. Segunda carta, 8 de ouros.
Terceira carta, Rainha de Espadas. Nossa, tá caindo bastante Rainha de Espadas, hein? O bloqueio é Rainha de Copas. Motivação, Ás de Ouros. E o conselho geral sobre isso é Rainha de Ouros. Isso aí. Pela carta Cavaleiro de Copas, 8 de Ouros e Rainha de Espadas, não vai ser tanto não. Não vai ser um talvez. Por que o talvez? As cartas falam que, pelo que eu estou vendo mais aqui, é que vai ser sempre isso daí. Ainda mais com tendência a não. Por causa de que, pelo que eu vi nessas três cartas aqui, vai ficar nesse negócio aí, tipo, eles reabrem o processo, tá entendendo? Qualquer besteirinha. Aí vai lá, tenta, puf, não sei o que. Aí eles vão tentar ver se abre a investigação, como ele parece, se eu não me engano, até reabriram recentemente. E aí, aquilo ali vai ser sempre a melancolia. Quer dizer o quê? É que vão tentar ver isso, aquilo e tal, mas não vão achar totalmente tudo. E aí o que vai acontecer? O juiz vai pegar, a juíza, nesse caso, vai pegar e simplesmente dar um basta de uma vez. Entendeu? Porque, pelo que eu tô vendo aqui, MC da Leste, esse caso aí do MC da Leste vai ficar mais nisso. Tá certo? Que mostra que até porque assim, eles têm que prestar atenção nos mínimos detalhes do caso do filho deles, entendeu? Toda notícia, toda coisa assim que eles suspeitarem, eles pegarem e encaixar melhor essa situação na vida desse cantor, entendeu? No processo desse cantor, entendeu? Então, vai ter alguns detalhes ali, a qual vai fazer, tipo assim, vai acabar passando, entendeu? E então, devido a isso, tanto desse vai e vem, de tentar conseguir, agora eu acho que a gente que sabe quem é. Aí o juiz vai, olha, vamos lá, vamos ver e tal, e aí não vai ter, tipo assim, todos aqueles detalhes. E então, por conta disso, a juíza ela vai acabar dando um basta aí, entendeu? Se eles conseguirem prestar atenção nos detalhes que tem essa situação, o juiz consegue, a juíza consegue resolver. Mas, enquanto eles não acharem esses mínimos detalhes, eles não vão conseguir. Tá? O bloqueio maior nisso aqui o bloqueio maior disso daí é a carta Rainha de Copas.
é a presença de uma mulher. Se eu não me engano, da leste, eu acho que isso aqui, pelo que eu estou vendo aqui, existe uma mulher a qual ela simplesmente vai preferir deixar isso aí pra lá. Por causa de quê? Que cansou, pô. Cansou. Tá entendendo? Cansou. E aí, devido a isso, eles não vão prestar atenção tanto nos detalhes. Por conta disso daí, esse processo, a qual tem a tendência de nunca dar certo por conta disso, porque vão acabar deixando para lá, porque isso daí, se você for ver aqui, ó, a mulher com a criança, ela deu à luz a uma criança. Ou seja, para ela dar à luz, existe aquele sofrimento, né, de dar à luz e tal, coisa desse tipo. Então, ela vê que aquilo ali, tipo assim, ela vai conseguir, mas, tipo assim, ela acredita que consegue. Mas o problema é que ela está exausta, ela está cansada. E então, devido a isso, ela não vai conseguir. Tipo assim, isso daí vai ver que não é um negócio tão legal para ela poder continuar com esse desejo de poder continuar tentando fazer justiça pelo MC da Leste. Tá? A motivação disso daí, deles continuarem também, é a cartaz de ouros, que é bens materiais, entendeu? Isso daí envolve finanças, coisas desse tipo, que eles têm dinheiro para poder fazer com que a justiça seja feita, de poder tentar isso, aquilo e tal, tá entendendo? Então, eles têm dinheiro para poder conseguir fazer isso daí, entendeu? Então, enquanto eles veem que tem dinheiro para poder resolver essa morte dele, eles vão, as pessoas que amam ele, o pai dele, o pessoal aí, vão acabar sempre fazendo isso. E também porque, a motivação também é porque toda a vida quando reabre esse processo, gera dinheiro para eles. Ou seja, eles são convidados para podcast, para isso e aquilo, e aí acabam ganhando o dinheiro deles. Então, por conta disso também que eles acabam sempre reabrindo, entendeu? Ou seja, a motivação deles continuarem indo para frente com isso daí é uma questão financeira. Tá? E a Rainha de Ouros, como motivação, motivação não, conselho geral sobre isso tudo, é que ela é a pessoa que vai acabar, tipo assim, não vai acabar deixando isso aí acontecer tanto, nessas justiças tanto ser feita, porque ela vai olhar de uma forma realista, tipo, ela vai misturar coisas de bens materiais, ela vai analisar a situação da família querer fazer justiça, ela vai analisar tudo isso daí de uma forma mais realista. E então, por conta disso daí, a juíza, ela vai acabar simplesmente dando corda, entendeu? Vai dar uma corda assim e tal, mas não vai acabar deixando isso acontecer. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês por participar do quadro Segundo o Tarô Investigativo, tá? Vai ser o quadro Segundo o Tarô Investigativo será só para esses casos assim. Tanto gostaram aí, ó, ficou legal, ficou não, a luz assim, pá, não? É mais para essa forma, tá entendendo? Para desvendarmos juntos. Agora, é claro, aquilo tudo que eu posso falar também, entendeu? Essa live foi feita no meu Instagram, @LoganTaroEgípcio. O tarô é com T mudo no final, aí vem o egípcio, tá? Ou seja, @LoganTarô com T mudo no final, egípcio, tá? Lá vai estar postada essa live e vai estar postando, vou estar postando também
as fotos, imagens e tal, só com alguns trechozinhos dessa live, tá bom? Então é isso, obrigado a todos vocês que permaneceram até o fim, tá certo? E aqueles que estão assistindo gravado, aqueles que estão assistindo no meu canal do YouTube também, tá? Uma boa noite a todos vocês, hein? Fico na paz.